Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu não estou aqui para mentir para vocês. Eu não estou aqui para pregar um outro evangelho misturado para pervertido. Não, eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para falar sobre o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Que é para esse evangelho que você deve voltar hoje. Sim, você tem que voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. E escapar e fugir e sair fora do evangelho misturado e para pervertido. Que muitos hoje, por aí nas denominações, estão pregando para você. Eles pregam mesmo. Pode ter certeza de que é isso que está acontecendo. E você, infelizmente, por causa disso, se deixou envolver e se enredar por esse evangelho misturado do padre pervertido, que infelizmente hoje tomou conta das denominações. E isso você não pode mais tolerar aqueles que venham pregando esse evangelho para você dessa forma. Então, você tem que se conscientizar disso, de que deve voltar para o evangelho genuíno. Segundo essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Ele quer isso para a sua vida. Ele quer o melhor. Ele quer que você esteja vivendo pelo evangelho genuíno, puro e simples, para que a verdade desse evangelho genuíno, puro e simples possa permanecer em você. E assim, você nunca mais possa se afastar da esperança desse evangelho. Isso tem que acontecer em sua vida hoje. Mas para que isso possa acontecer, você tem que voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. E você tem que fazer isso hoje, agora. Porque aqueles que pregam um outro evangelho diferente, que já foi muito além do evangelho genuíno de Cristo, eles estão, de certa forma, mentindo para você. Mentindo contra a verdade do evangelho genuíno de Cristo. E isso é um erro absurdo. É um erro que o Senhor Jesus não aprova. Nem concorda em tempo algum. Não concorda mesmo. É só você ler as Escrituras que você vai ver. Então, meus irmãos, chegou a hora de você e eu, os nossos irmãos, agirmos dessa forma. Obedecendo a essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Uma mensagem muito simples e clara. Que ela não deixa dúvida em ninguém. Ela só nos coloca a certeza e a convicção de que devemos voltar para o evangelho genuíno. Então temos que deixar isso acontecer. Porque ficar envolvido e enredado por alguém que está mentindo contra a verdade do evangelho genuíno de Cristo, inventando muitas outras coisas que estão sendo misturadas ao evangelho, que hoje se tornou pervertido, isso causa um grande mal na sua vida, muitas mais consequências. E isso dá para se ver, para se notar por aí nas denominações. Quantas pessoas estão enganadas, iludidas, enredadas por esse evangelho que está sendo pregado para eles. Evangelho que não leva essas pessoas para a aprovação, e sim para a condenação, para a ruína, para a perdição. É isso que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus quer nos livrar disso aí. Quer nos livrar desse fogo, desse erro que está levando muitas pessoas para práticas erradas. Está pervertendo a fé e a consciência de muitos. Esse evangelho misturado entre o padre pervertido está fazendo isso. E isso tem que acabar. E o modo pelo qual o Senhor Jesus quer que acabe é que você é o de fazer com que você e eu possamos voltar para o evangelho genuíno. Por isso, nós devemos entender essa questão. Devemos compreender isso. Que isso é o certo para nós fazermos. Então nós temos que fazer isso, meus irmãos. Hoje, agora, vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus quer, para que possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado, e para vivermos de um modo digno do Evangelho para sempre. Isso tem que acontecer hoje. Então é hora de escaparmos dessa mentira que se chama Evangelho misturado dentro do padre pervertido, e voltarmos para a verdade,
que é o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, que isso possa acontecer hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, agora eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Mensagem séria, importante, de relevância para as nossas vidas. E o nome dessa mensagem é Mentir contra a Verdade. Sim, meus irmãos. Por que o nome dessa mensagem se chama Mentir contra a Verdade? Porque, infelizmente, hoje, muitos estão mentindo contra a verdade. Sim, meus irmãos. Essas pessoas se tornaram filhos do pai da mentira. E eles estão agindo dessa forma porque eles se deixaram envolver. Eles deram um lugar ao diabo, que é o pai da mentira. E eles agem dessa forma, seguindo essa influência do diabo, que está levando muitas pessoas a falarem mentiras contra a verdade. Muitas mesmo. E muitas pessoas estão caindo nessa mentira. Estão caindo nessa mentira há muito tempo. Foram enredados, envolvidos por essas mentiras que estão sendo ditas contra a verdade, por parte de pastores, bispos e apóstolos. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. O Senhor Jesus está vendo essa realidade que está aí, presente. E isso é um absurdo, é um erro gravíssimo, que, infelizmente, hoje está levando muitas pessoas a acreditarem em mentiras, a viverem em mentiras. E isso tem que acabar. E o objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus hoje manda para as nossas vidas é esse: fazer com que isso possa acabar. Fazer com que cada um de nós possa se conscientizar de que muitos estão mentindo contra a verdade. E essa mentira está nos afetando a muitos. Está desviando muitas pessoas da verdade, do evangelho, da graça, da sã doutrina. Enfim, até mesmo do próprio Senhor Jesus. É isso que está acontecendo. Mas isso tem que acabar, meus irmãos. E o modo pelo qual o Senhor Jesus quer que isso acabe é Ele enviando essa mensagem para as nossas vidas hoje. Então, quando eu ler essa mensagem aqui, eu espero que você preste atenção naquilo que o Senhor Jesus vai dizer para você hoje. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que tem a ver um pouco com essa mensagem. E o texto está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. E esse texto trata-se de uma pergunta que foi feita através dessa epístola para as igrejas da Galácia. E essa é uma pergunta que tem que ser respondida por você hoje. E eu vou ler essa pergunta aqui que está nesse texto. E o texto diz assim: Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Vou repetir. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Meu irmão, se eu disser mentiras para você, mentiras que não estão de acordo com as Escrituras, com a verdade, com o Evangelho, com a graça, com a sã doutrina, se eu disser mentiras dessa forma e pregar mentiras e ensinar mentiras para você, deturpando as Escrituras, se eu fizer isso, com certeza você pode, com certeza eu estarei me tornando seu inimigo. Eu estarei me tornando seu inimigo. E você pode me chamar dessa forma. Você pode me ver dessa forma, como seu inimigo, se eu disser isso para você. Mas eu não quero dizer nenhuma mentira para te enganar, para te iludir, para te prender em denominações, para te condicionar em denominações. Não, meus irmãos, eu não quero dizer isso. Mas eu quero dizer verdade. Eu quero dizer verdade para que eu possa se tornar seu amigo, de fato e de verdade. Por isso eu estou aqui, falando verdade. Eu não posso falar mentira. Eu não sou filho do pai da mentira, como muitos por aí são. Não, meus irmãos.
Em tempo algum eu sou isso. Eu sou da verdade. Eu estou em Cristo para falar a verdade, para ensinar a verdade, para ler a verdade das Escrituras, para você. E você também tem que falar a verdade. Chega de falar mentiras. Chega de se tornar inimigo dos outros por falar mentiras. Meus irmãos. Porque falando mentiras, você não se torna apenas inimigo dos outros, mas você se torna também inimigo principalmente do Senhor Jesus. Porque ele não chamou ninguém para falar mentiras, ensinar mentiras. Mentira é coisa do pai da mentira. Aqueles que falam mentira são filhos do pai da mentira, que é o diabo. Porque eles deram lugar ao diabo em suas vidas. E assim falam mentiras. E isso tem que acabar. Então, o que eu tenho que falar é a verdade. Segundo o Senhor Jesus, segundo as Escrituras. É isso que tem que fazer. Esse é o meu objetivo em Cristo. Falar a verdade sempre. E eu espero que você também tenha essa intenção, tenha essa vontade de falar sempre a verdade. Porque eu e você temos que falar a verdade um para o outro. Temos que deixar a mentira e falar a verdade sempre. É isso que está escrito. Então vamos fazer isso, meus irmãos. E eu vou fazer isso agora, lendo a mensagem que o Senhor Jesus enviou para a sua vida hoje. E essa mensagem se chama Mentir contra a Verdade. E eu vou ler essa mensagem agora e ela começa assim. Está escrito: se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Meu irmão, nem você e nem eu, em tempo algum, podemos mentir contra a verdade, principalmente contra a verdade que o Senhor Jesus ensinou, como, por exemplo, sobre a ressurreição, como fizeram Himeneu e Fileto, que, mentindo contra a verdade, asseveraram que a ressurreição já tinha se realizado e perverteram a fé de muitos por causa de terem mentido contra a verdade. Meu irmão, o ato de mentir contra a verdade está acontecendo nos dias atuais nas denominações. Por exemplo, segundo a verdade das Escrituras, a casa de Deus é você e eu. Mas os pastores, bispos e apóstolos das denominações, mentindo contra a verdade, dizem que a casa de Deus é o templo que foi construído por mãos humanas. E isso é um erro gravíssimo, que hoje muitos, infelizmente, estão acreditando nessa mentira, e em muitas outras, que são asseveradas por esses pastores, bispos e apóstolos, que adulteram e deturpam as Escrituras de propósito, para fazerem com que muitos irmãos acreditem cegamente nas mentiras que eles dizem contra a verdade. Meu irmão, chegou a hora de deixarmos de mentir contra a verdade, para que assim possamos falar a verdade sempre, a favor da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por isso não podemos continuar lendo Moisés, porque todos os que ainda fazem isso hoje, por aí nas denominações, estão mentindo contra a verdade, mantendo sobre os seus próprios corações o véu. Assim, a mentira não lhes deixa que lhes seja revelado que em Cristo esse véu já foi removido para sempre. Meu irmão, todos aqueles que hoje pregam um outro evangelho diferente estão mentindo contra a verdade do evangelho de Cristo. E aqueles que ensinam outra doutrina e já não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo estão mentindo contra a verdade da sã doutrina de Cristo. E não podemos imitar esse mau exemplo, agindo como cúmplices de todos aqueles que hoje estão mentindo contra a verdade.
Porque todos nós temos que deixar de mentir contra a verdade, para que possamos sempre falar a verdade com o nosso próximo. Meu irmão, segundo a verdade do Senhor Jesus, não podemos mais continuar a sermos impedidos de continuarmos a obedecer à verdade, por causa de todos aqueles que hoje estão mentindo contra a verdade, fazendo com que muitos sejam induzidos, envolvidos e enredados por este erro, que é o de ficar mentindo contra a verdade. Vou repetir. Meu irmão, segundo a verdade do Senhor Jesus, não podemos mais continuar a sermos impedidos de continuarmos a obedecer à verdade, por causa de todos aqueles que hoje estão mentindo contra a verdade, fazendo com que muitos sejam induzidos, envolvidos e enredados por este erro, que é o de ficar mentindo contra a verdade. Então, meus irmãos, com essa mensagem, já deu para você perceber que o Senhor Jesus não quer que você, eu e nenhum de nossos outros irmãos possamos continuar mentindo contra a verdade. Chegou a hora de pararmos de fazer isso. Chegou a hora de pararmos mesmo, para sempre, para que assim possamos falar a verdade, em favor da verdade. Sempre. Isso tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos. Com todos os pastores, bispos e apóstolos. Isto é, se eles quiserem. Se eles quiserem. Porque, infelizmente, muitos deles já estão tão envolvidos e enredados por estarem mentindo contra a verdade, que a própria consciência e a mente deles se tornaram pervertidas, cauterizadas. E eles já pensam que eles estão agindo certo quando falam mentiras contra a verdade. E isso é um problema deles. Mas você e eu, os nossos outros irmãos, temos que nos conscientizar com essa mensagem que o Senhor Jesus nos trouxe hoje. E ela é muito clara. E ela nos estimula a pararmos com esse erro de ficarmos mentindo contra a verdade. Não podemos mais cometer isso, meus irmãos. Isso é um absurdo. Isso é um erro absurdo e gravíssimo, que não pode acontecer mais, nem de sua parte, nem de minha parte, nem da parte de nenhum dos nossos outros irmãos. Chega, acabou, é hora de parar. Temos que parar. Porque se continuarmos mentindo contra a verdade, vamos se tornar inimigos de muitas pessoas. E principalmente o Senhor Jesus, que estará contra nós. Não estará a nosso favor, mas sim contra. Porque ele não aprova isso. E nem concorda com isso em tempo algum. Então, que essa mensagem do Senhor Jesus, hoje, possa causar um efeito nas nossas vidas. O objetivo dessa mensagem é esse. Causar mudança. Mudança de atitude. Fazer com que cada um de nós hoje possa dar um giro de 180 graus para mudarmos isso. Não podemos mais continuar nesse erro. Não, meus irmãos, temos que acertar. As Escrituras estão aí para fazer com que nós possamos acertar. Não podemos errar por não conhecer as Escrituras, mas temos que acertar por conhecer as Escrituras. Conhecer aquilo que está escrito. E o que está escrito tem que nos fazer acertar, para que possamos falar sempre a verdade, em favor da verdade, e pararmos de mentir contra a verdade. Isso tem que acabar. Então, essa mensagem que o Senhor Jesus hoje trouxe para as nossas vidas hoje, que é muito simples e clara, tem esse objetivo. Vamos deixar que essa mensagem cumpra o seu objetivo em nossas vidas, na prática da verdade, para que assim possamos falar sempre a verdade e viver em favor da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Que seja assim na sua vida, e na minha vida, e na vida de todos os nossos outros irmãos, para sempre, para que assim, ao fazermos tudo em favor da verdade, ao pregarmos a verdade, a falarmos a verdade, ensinarmos a verdade, possamos ser aprovados pelo Senhor Jesus no final. Ele quer que isso aconteça em nossas vidas. Então vamos deixar que isso aconteça, para que assim
possamos ser do Senhor Jesus para sempre. Ele é a verdade. E Ele quer que falamos a verdade com o nosso próximo para sempre. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.